Amados irmãos da congregação presbiteriana da Piúva, que alegria poder falar a vocês, desejando que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance o coração de vocês e aí faça morada. Eu sou Micael Barbosa, seminarista aqui no Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte. E nessa oportunidade em que eu tenho o privilégio de falar com vocês, eu gostaria de meditar num texto da Escritura que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Assim nos diz a Escritura: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesta seção do capítulo 12, está escrevendo algo prático para que aqueles irmãos possam manifestar no convívio da igreja local e também na sociedade o evangelho que eles dizem crer. Há uma responsabilidade cristã de manifestar aquilo que nós sabemos, quando a teologia, a doutrina, salta da Escritura e se transforma em vida na nossa vida. E nós vemos vários relatos bíblicos, por exemplo, o escrito do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, na primeira carta, ao capítulo 1, aquilo está muito evidente. Mas, quanto ao texto que nós temos nas mãos, eu gostaria de separar em dois blocos. O apóstolo Paulo está falando sobre a vida cristã prática externa e interna. Veja que ele, quando fala da vida cristã prática externa, ele trata de um amor sem hipocrisia, ele trata do fato de nós odiarmos ao mal, ele nos instrui a odiarmos ao mal e nos apegarmos ao bem, praticando aquilo que a Escritura nos ordena. Afinal de contas, as boas obras só podem ser praticadas quando santificadas pelo Senhor na obra de Cristo. Por isso que nós cremos que os crentes, e apenas os crentes em Jesus é quem praticam as boas obras, mas ele ordena esses irmãos a praticarem as boas novas, apegando-se ao bem, nos ordena amarmos uns aos outros e dando sempre preferência aos outros, considerando os outros com a primazia, como superiores a nós. E quanto ao zelo, que nós não sejamos preguiçosos, mas que trabalhemos na obra do Senhor, servindo ao Senhor, sendo fervorosos de espírito. Nos versículos 13, por exemplo, ele ordena que nós ajudemos a suprir as necessidades dos santos, suportando uns aos outros nas nossas necessidades, e não é suportar aquela ideia de eu te suporto. Meu irmão, você é ruim comigo, mas eu te suporto. Não, é suportar de amar e cuidar deste irmão, amando e cuidando, suprindo as necessidades uns dos outros e praticando a hospitalidade, servindo aos irmãos, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, inclusive com os seus bens, o seu conforto, aquilo que você tem em sua vida. Mas quando o apóstolo fala da vida cristã interna, ele se atém no versículo 12, e é sobre ele que eu gostaria de me ater neste momento, dizendo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nós sabemos que a igreja do primeiro século é uma igreja cheia de perseguições e de influência destas perseguições na vida prática cristã. E o apóstolo Paulo, sabendo que aqueles irmãos estavam passando por situações adversas no que diz respeito à perseguição dos judeus e depois à perseguição do Império Romano, o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos dizendo: alegrem-se na esperança. Irmãos, nós somos o único povo que sabe para onde está indo. Os ímpios não têm essa esperança, os ímpios não sabem para onde vão, eles vivem um dia após o outro, bastando o seu próprio dia, no sentido de que deixa a vida levar. Nós temos uma esperança, temos um foco, sabemos o nosso destino, sabemos que o Senhor tem nos guiado, não apenas para o cumprimento da sua vontade, mas para que os seus desígnios eternos se cumpram nas nossas vidas com a glorificação. Nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos o Senhor a quem servimos, e sabemos a caminhada que estamos exercendo. Por isso, alegrem-se. Alegrem-se mesmo no meio das tempestades da vida, dos intempéries da vida. Alegrem-se nessa esperança.
Sejam pacientes na tribulação. O apóstolo Paulo está recomendando a esses irmãos a se apegarem naquilo que nos move e que nos sustém, sendo pacientes, sabendo que a nossa tribulação não é permanente, ela não é eterna. Por isso que nós precisamos ser pacientes, sabendo que aquele que é paciente, e ser paciente é uma ação passiva. Ser paciente é um ato de alguém que fica esperando daquele que vem com os seus cuidados. Sejam pacientes, sejam pessoas que têm o coração e têm no coração a confiança de que o Senhor está cuidando das circunstâncias. E como resposta a alguém que está firme na esperança e que espera pacientemente no Senhor, perseverem na oração. Nós sabemos que a oração é a chave de alguém que deseja ter relacionamento com Deus. Se você, nesse exato momento, quiser conversar com alguém de alta patente, aí mesmo na cidade, você sabe que vai passar por várias pessoas e vários impedimentos para poder se achegar a alguém de importância. Mas o Senhor que governa todas as coisas está a apenas algumas palavras de distância de nós, quando nós o invocamos em oração. Então, não importa onde você esteja, não importa qual seja o momento, nem quais sejam as circunstâncias que lhe rodeiam, você pode buscar ao Senhor em oração, ser alguém perseverante no meio das tribulações e se firmar na esperança de que o nosso Deus tem cuidado de nós e que nós continuaremos o seu serviço para a glória do seu próprio nome. Que o Senhor Jesus abençoe você, que o seu coração e a sua alma achem descanso no Senhor e que sobre todas as coisas você possa se alegrar num Deus que lhe chamou para cumprir os propósitos da sua obra, manifestando a graça do Senhor no meio dessa nossa geração. Então que Deus abençoe vocês, Congregação Presbiteriana da Piúva, que vocês cresçam no Senhor e se fortaleçam no Senhor. E sobre todas as coisas, que o coração de vocês esteja firmado em saber que Deus está cuidando de vocês. Jesus abençoe e até uma próxima.